Fala galera, estou aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês e dessa vez eu vou falar um pouquinho sobre o segundo livro das Crônicas, o capítulo 32. Ele vai falar acerca do cerco de Senaqueribe a Judá, né? Senaqueribe era o rei da Síria. A Síria tinha aquela capital Nínive e eles eram tidos como muito violentos, né? E eles, onde eles chegavam, eles arrasavam tudo e era um povo violento. Mas o que eu quero conversar com vocês hoje, algo interessante, é que quando você lê o capítulo 31 do segundo livro das Crônicas, diz assim: assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar o seu Deus com todo o seu coração, o fez e prosperou. Então o rei Ezequias, ele fez o que era certo, o que era reto aos olhos do Senhor. Ele era um bom homem, ele buscou edificar o seu povo, ele buscou resolver as coisas na casa do Senhor, né? Diz que tudo que era bom, que era reto, que era verdadeiro, ele fez. Então ele era um homem, podemos dizer, um homem sério, um homem temente ao Senhor, um homem com coração em Deus. E aí quando você vê o capítulo 32 do segundo livro das Crônicas, vai dizer que o rei Senaqueribe resolveu invadir ele. Resolveu invadir. Esse rei Senaqueribe, ele vai mandar cartas, ele vai zombar de Deus, ele vai fazer várias ameaças. O rei Ezequias aí não vai ficar parado, ele vai secar as fontes em volta para impedir que o inimigo tenha água, ele vai fortificar os muros, ele vai armar o povo, ele vai se preparar para a guerra. Mas num determinado momento ele se apresenta ao Senhor, ele ora ao Senhor. E quando você vê o final dessa história, que está aqui no versículo 21, do capítulo 32 do segundo livro das Crônicas, vai dizer assim: então o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os varões valentes, os príncipes, os chefes do arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha seu rosto à terra, entrou na casa do seu Deus, e os mesmos que descenderam dele o mataram-lhe a espada. Ou seja, a descendência, os filhos, né? A descendência do rei Senaqueribe foi lá e matou ele a espada. Então vejam que a gente pode tirar de lição disso para mim e para a sua vida. Não é porque somos tementes a Deus, não é porque somos retos, somos bons maridos ou boas esposas, somos homens e mulheres de Deus, que o mal não vai se apresentar. Não é porque eu faço tudo certo, porque eu estou na linha, digamos assim, que nada de errado vai acontecer. O inimigo ele vai bater na nossa porta, o inimigo vai nos tentar, ele vai tentar nos destruir, nos tirar da nossa posição. E foi isso que aconteceu com o rei Ezequias, Senaqueribe apareceu à sua porta. Isso pode acontecer na minha e na sua vida. De repente você tem uma vida regada, você tem, né, você cuida da sua família, você tem o seu emprego, você é temente ao Senhor, você faz as suas coisas direito, mas aí bate uma prova à sua porta, acontece algo de ruim com você. E aí você vai pensar: mas será que Deus não está olhando por mim? Eu confesso que algumas vezes isso já passou pela minha cabeça. Será que Deus não está vendo isso que está acontecendo? Será que Deus não vai me defender? Mas eu aprendi com o tempo que as provas elas vêm para te fazer crescer. A prova bate a sua porta, o inimigo bate a sua porta, e quando você passa por essa experiência, quando você vence essa prova, você sai fortalecido, você aprende algo mais, a sua fé é fortalecida e você continua. Então não é porque você é uma pessoa de bem, uma pessoa direita, que as coisas ruins não vão chegar à sua porta. O sol nasce para todos, a chuva molha todos. Então nós estamos sujeitos às coisas acontecerem na nossa vida. E algumas dessas vezes são provas que virão para aumentar a sua fé, para te fazer crescer. Ezequias, ele estava ali e, como eu disse, ele se preparou para a guerra. Ele armou o povo, ele acertou os muros, ele construiu um outro muro, ele secou as fontes de água para o inimigo não ter o que comer nem beber, se trancou na cidade. O que eu quero dizer com isso? Porque eu conheço pessoas que já conversaram comigo e disseram assim: não, mas Deus vai resolver, Deus vai fazer acontecer, Deus vai tomar uma posição. Eu quero te dizer uma coisa: Deus está sempre ao seu lado, Deus está sempre pronto para te proteger. Mas o que você tem que fazer, Ele não vai fazer. O que você precisa fazer, Ele não vai fazer. Veja que o rei Ezequias, ele não somente orou ao Senhor, ele se preparou, ele fez a parte dele, ele preparou a cidade, ele armou o povo, ele secou a fonte de água do inimigo, ele se preparou para a batalha, e ele, pronto para a batalha, se apresentou ao Senhor e orou. Então é assim na minha e na sua vida. Não podemos aguardar que Deus faça tudo por nós. A nossa parte, nós mesmos temos que fazer. Né? Guarde esse ensinamento no seu coração. Nada vai cair do céu no seu colo. Você tem que fazer a sua parte. Quando você faz a sua parte, você se prepara, você dá o seu melhor, e aí você apresenta a Deus, e aí Deus entra na guerra contigo.
Algumas vezes você vai ter que guerrear, ele vai guerrear contigo. Outras vezes ele vai te livrar da guerra, como ele livrou Ezequias. Ezequias estava pronto para a guerra, mas Deus enviou um anjo. E esse anjo matou 185 mil homens do exército inimigo. Um anjo saiu a guerrear. Quando amanheceu, os corpos estavam mortos perante Ezequias. Ele não precisou guerrear, porque Deus veio em seu favor. Mas o que a gente tem que aprender? Ezequias não ficou aguardando Deus mandar um anjo. Não, ele se preparou para o combate e entregou na mão do Senhor. Se o Senhor quisesse, o Senhor deixaria Ezequias entrar em guerra. E eu tenho certeza que no meio da guerra, Deus o faria vencer. Mas aprove o Senhor de não deixar ele entrar na guerra. E o Senhor venceu essa guerra para ele. Assim é na minha e na sua vida. As provas virão, baterão na nossa porta, e o que há de vir virá. O que tiver que acontecer vai acontecer, mas o que eu e você temos que ter na nossa mente é que a nossa parte a gente vai fazer. A gente vai se preparar. A gente vai enfrentar o problema de frente. A gente vai se preparar para o problema. Nós vamos buscar as soluções. Vamos fazer a nossa parte e entregamos ao Senhor, porque Ele sabe qual é a melhor solução para o nosso problema. Mas eu e você não podemos ficar parados. Nós temos que tomar as nossas atitudes. Assim como Ezequias se preparou para o combate, nós temos que estar preparados também. E aí o Senhor enviou o anjo e resolveu tudo. Realmente, a gente pode ter essa certeza no nosso coração. E de uma maneira ou de outra, Deus irá se levantar ao nosso favor. Você entrando na guerra ou não, Deus vai se levantar ao seu favor. Muitas das vezes não é a solução que você quer, mas Deus ele já tem uma solução preparada para o seu problema. E eu quero lançar essa palavra profética sobre a tua vida. Seja o que for que você está passando. Seja situação financeira, seja doença, seja problema no casamento, seja problema com seus filhos, problema no trabalho, seja o que for. Faça a sua parte. Apresente ao Senhor, porque Deus vai liberar uma vitória para você. Deus vai vencer essa guerra para você. Mas você tem que se preparar, você tem que estar pronto, tem que estar fazendo a sua parte. E o mais, Deus fará e vai dar tudo certo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você possa realmente guardar essas palavras no seu coração. E que você não tenha medo de enfrentar o problema, porque o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Amém? Deus abençoe a todos vocês.